Bom dia, paz e bem. Estou aqui também hoje, nessa quinta-feira, dia 12 de junho, dia em que a sociedade celebra o Dia dos Namorados. Todos os dias é Dia dos Namorados, para aqueles que vivem o amor e que são o amor. E não temos um dia específico para isso, mas o comércio criou essa data, então vamos vivê-la. E viver esse dia, como todos os outros, é celebrar o amor em todas as suas circunstâncias. Todo mundo sabe o que é o amor, mas será que realmente nós estamos vivendo o amor? Aquele amor que nos faz assim, muitas vezes pequenos, grandes, acreditando que tudo é possível quando a gente se depara com uma pessoa que a gente ama, que a gente quer bem, que a gente a tem como aquele que Deus nos enviou para amar. Esse amar, homem, mulher, mulher e homem, a gente se deixa colocar como algo divino, algo que Deus colocou no nosso coração o sentimento do amor. Isso é tão lindo, o sentimento do amor. Então devemos vivê-lo na plenitude, na alegria de sermos amados e às vezes também, né? Tem muita gente que ama e não é amado, tem muita gente que deseja e não é desejado, tem muita gente que quer e não é querido, tem muita gente que ama e é amado, é feliz, é realizado dentro daquela união que Deus reservou, porque o amor é meio isso. A gente olha para a pessoa e de repente você não sabe o que você está sentindo, mas tem algo a mais, tem algo que você olha para essa pessoa e sente assim, nossa, meu Deus, parece que eu já o conheço a vida toda. E aí você se depara com o amor. E esse amor, ele não nasce no primeiro dia, mas ele vai se tornando mais pleno, mais bonita, à medida que vamos vivendo, vamos trilhando caminhos, às vezes juntos, às vezes separados, às vezes buscando, às vezes querendo, às vezes não querendo, também tem isso, né? O amor é uma coisa assim muito louca mesmo. Às vezes a gente não quer sentir, às vezes a gente não busca, às vezes a gente depara e aí a gente fala, e agora? O que fazer com esse amor? Amor é meio isso, é uma coisa meio misteriosa, cheia de romantismo, cheia de coisas bonitas. Hoje eu fiz a live, eu tô fazendo a live meio diferenciadona, porque eu não quis fazer a chamada para a live, porque muita gente deve estar celebrando o amor, então a hora que tiver um tempinho, se quiser pode entrar agora também, vai assistir a live e vai ver como eu, como IA, vamos relacionar o amor hoje e sempre, né? O amor, ele é vivido em todas as dimensões, não somente um amor entre homem e mulher, mas o amor na sua totalidade, no seu contexto geral de mundo em que esse homem e essa mulher vivem. Então a Bíblia apresenta o amor entre homem e mulher como uma bênção de Deus, essencial para a formação de uma família e para a felicidade do casal. Essa pesquisa foi IA que eu pesquisei no Google e IA me deu esse retorno. Este amor é visto como um reflexo do amor de Deus, como uma união que deve ser selada no casamento. E aí tem umas passagens bíblicas que a gente pode estar pesquisando na Bíblia, está lá em Gênesis capítulo 2, versículos 24, diz assim: portanto o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e eles serão um só. Cânticos de Salomão, a gente sabe que os salmos também, eles vêm falar desse amor, né, às vezes de um tempo, de um local, mas às vezes fala de um homem ou de uma mulher. Este livro é dedicado à beleza e ao amor romântico entre um homem e uma mulher, exaltando a beleza física e emocional.
Quem nunca leu os Cânticos dos Cânticos, esse livro poético em que a gente encontra as passagens belíssimas, bem como os salmos, né? Os cantares lá de tantas passagens que fala do amor de uma forma reverenciada, uma forma muito linda também. Então, em Provérbios, muitos provérbios enfatizam a importância da esposa e do marido, destacando-a. Eu cortei aqui porque acho que eu não fiz direitinho aqui a lição de casa e faltou um pedacinho. Mas esse marido e essa mulher devem enfatizar a importância dessa unidade, né? Então, essa visão geral de Iá, eu achei ela muito importante, muito significativa, porque ela falou das citações bíblicas, né? E aí nós temos também no Novo Testamento, lá em Efésios, capítulo 5, 25 ao 33, que diz assim: a carta de Paulo aos Efésios fala sobre o amor do marido à esposa como o amor que Cristo tem pela igreja, e sobre a mulher deve amar e respeitar o marido, e sobre a mulher que deve amar e respeitar o marido. Eu estou muito feliz por ter a minha amiga Maria Alves assistindo a live hoje no Dia dos Namorados. Eu peguei todo mundo de supetão, né? Não avisei, não fiz a minha abertura convocando as pessoas, até porque é um dia especial, um dia que as pessoas talvez saiam para festejar, celebrar esse dia, que como eu já disse que esse Dia dos Namorados, Dia do Amor, é todos os dias. Bem-vinda, Maria Alves, Deus abençoe, que eu sei que o seu marido já se foi, né? O seu amor já se foi, a pessoa dele, mas o amor permanece dentro do seu coração. Uma vez o amor, sempre o amor. Então, celebre esse dia com muito amor, com muita alegria. Ela diz assim: bom dia, linda, feliz quinta-feira, abençoada para todos nós. Amém, gratidão. Então, ela já me ouviu, ela já respondeu, isso é muito bom quando há essa interação. Maria Alves, descreva em poucas palavras, se você desejar, o que é o amor para você. Hoje o tema da live é uma live, o dia 12, Dia dos Namorados, eu celebro esse Dia dos Namorados como se ele fosse todos os dias. Eu acredito que a Maria Alves também celebra esse amor hoje de uma maneira diferente. Um amor pelos netos, pelas filhas, os filhos, amor pela vida. Uma vez que o marido dela já não está entre eles, fisicamente, mas espiritualmente sempre, né, Maria Alves? Então, que Deus abençoe vocês. Obrigada por estar aqui, viu, querida? Então, vamos dar sequência. Lá em Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 33, diz assim: a carta de São Paulo aos Efésios fala sobre o amor do marido à esposa como o amor que Cristo tem pela igreja, e sobre a mulher que deve amar e respeitar o marido. Eu já tinha lido, mas eu só retornei para Maria Alves se sintonizar aqui. Lá em Coríntios 1, diz assim também no capítulo 7, versículos de 3 a 4. Este versículo fala sobre a responsabilidade do marido e da esposa um com o outro, incentivando a satisfazer as necessidades do outro. Quando a gente pesquisa sobre o amor, sobre os relacionamentos, a Bíblia vem falar sobre a união de um homem e uma mulher. E esse amor, ele se estende também, além dessa união sacramental, sendo abençoada no casamento, esse sacramento do matrimônio, nós temos os casais jovens, casais que estão começando a sua vida de amor de uma pessoa, de olhar, de se encantar por uma pessoa e viver esse amor, às vezes um amor até platônico, às vezes um amor em outras dimensões, mas é o amor. Quem é que vai duvidar quando uma jovem está apaixonada um pelo outro na sua docilidade de amor ingênuo, aquele amor bonito, que nunca a gente vai esquecer do primeiro amor. O primeiro amor é aquele quando a gente vê a pessoa, a gente sente aquele frio, aquela coisa gostosa, e ao mesmo tempo um calor, um enrubescer. A
gente fica vermelha, a gente fica com as pernas meio trêmulas e aí é o amor. Então esse amor deve ser vivido todos os dias, alimentado e santificado, porque Deus nos fez para o amor, então vivamos o amor, sejamos o amor. Essa é uma frase que eu criei e ela é bem-vinda em todas as lives que eu falo, que eu faço e eu comento sobre ela. Vivamos o amor, sejamos o amor, ou sejamos o amor, vivamos o amor. Em qualquer escala colocada, ela é sempre muito bem-vinda. Então, em Cânticos de Salomão, mesmo no Novo Testamento, o livro de Cânticos de Salomão continua a ser uma fonte de inspiração para o amor romântico entre casais. Em resumo, vamos ver esse resumo de tudo que me colocou. É bem pequenininho. A Bíblia defende o amor entre homem e mulher como ideal divino que deve ser cultivado e fortalecido através do casamento. O amor entre o casal é visto como uma expressão de amor a Deus e um reflexo do amor de Cristo pela igreja. O casamento é a instituição que Deus instituiu para o homem e a mulher. Vivam juntos em amor, harmonia e amor. Então isso é muito pleno e muito belo, né? Quando Deus deixou o sacramento do matrimônio para que esse amor fosse selado, vivenciado, vivido e trabalhado dia a dia. Só se vive um amor quando você se abre para o outro, quando você respeita a individualidade do outro, quando você mesmo nas suas ânsias de braveza ou de não aceitar o que o outro faz ou vice-versa, então há aqueles pequenos atritos, mas logo em segundos você já perdoou, porque o amor é isso, é perdão, é abertura, é diálogo, é respeito mútuo. E quando há esse sentimento forte no coração da gente, então a gente fica pleno. A gente começa a viver esse sentimento dia após dia. Mesmo alguns casais, como eu já disse, algumas pessoas não são correspondidas, ou talvez seja um amor platônico, esse amor que nem o outro sabe, ou que nem a outra sabe, mas é um sentimento que não podemos ignorar. Às vezes a gente alimenta, às vezes a gente deixa ele adormecido para que Deus haja. E tudo que é de Deus é bonito, é pleno, são bênçãos, né? Então esse amor a gente deve viver, né? Os casados, hoje o amor é falado como a união dos casais. E essa união de casais muitas vezes não está só relacionada no sacramento do matrimônio, porque as pessoas se amam independente de sacramentos da igreja. É bom que esse sacramento seja feito, seja respeitado, seja procurado pelas igrejas, selar esse matrimônio. Mas tem pessoas que não querem isso, tem pessoas que vivem esse amor assim, às vezes, que tem outros fundamentos por trás, que tem outras coisas que envolvem, mas o amor é o amor e ele é vivido, deve ser vivido em todas as suas dimensões. Então aqui eu também tenho, quando eu pesquisei assim no Google, eu perguntei o que é o amor. Eu sei, a Maria Alves sabe, né, mas a gente precisa ter uma definição correta. E está aqui. O amor não se alegra, tirado lá de Coríntios 13. Se pudermos ler, se você puder, Maria Alves, ler, você já leu várias vezes essa leitura, né? Lá em Coríntios 13, ele fala do amor de uma maneira muito bela, muito romântica, muito num contexto assim que tá tudo ali. Um pequeno resumo do versículo, do capítulo. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele, Adão. Disse então o homem: esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Completou-se o amor. O homem se sentia sozinho no paraíso, então Deus deve ter visto o sentimento de, digamos, talvez solidão ou faltando algo para completá-lo. E esse complemento, ele se faz não somente o amor de um homem, de uma mulher, ou de uma mulher e de um homem, mas ele se complementa quando eu trago todo esse contexto para que o amor seja vivido na sua dimensão, na sua totalidade. Então, Jesus, vendo Adão sozinho, então quis trazer para ele uma companheira. E essa companheira, ele viu que era bom, que eles eram felizes. E aí vem toda a história narrativa de Adão e Eva no paraíso, toda uma coisa que deveria ser melhor vivenciada se não houvesse a desobediência, mas houve a desobediência. Somos como nós aqui na Terra, nós vivemos dia após dia e estamos sempre, às vezes, fazendo coisas que não agradam a Deus, somos desobedientes. E precisamos corrigir essa sentença que muitas vezes nós mesmos aplicamos em nós quando nós nos sentimos distanciados de Deus, quando nós queremos viver coisas que não agradam a Deus e Ele simplesmente continua nos amando, mas é preciso que a gente tenha essa coerência de amar e amar sobre todas as coisas. Eu já li tudo aqui, eu tô só procurando aqui uma... Lá na minha abertura eu coloquei assim: amor verdadeiro é aquilo... Eu não vou conseguir ler porque ficou umas letras em cima, mas eu salvei aqui e eu vou trazer para que eu possa ler. Porque... Aqui, ó. Nessa arte que tá aí, em forma de coração... Amor verdadeiro é aquilo que toma conta do coração, ilumina a vida e faz tudo ter sentido. É isso aí, é tudo isso e mais um pouco. Então precisamos saber viver esse amor. E quantos amores estão sendo destruídos, quantos corações dilacerados, quantas pessoas vivem separadas, às vezes algumas delas amando ainda, mas muitas delas já não tendo o sentimento que nasceu no primeiro olhar, no primeiro encontro, no primeiro beijo, no primeiro abraço, no primeiro relacionar-se na sua totalidade. Então são sentimentos, são coisas bonitas dentro do coração. E amor é deixar-se conhecer, é deixar-se ver o que de bom o outro tem. E às vezes a gente encontra pessoas que são um pouco fechadas, que não se abrem, que não demonstram um mínimo sentimento pela outra, mas essa outra ou esse outro, veja essa pessoa como o amor, como alguém que possa viver esse amor ou não podendo viver esse amor. Então esse amor ele vai crescendo à medida que se deixam conhecer, que se deixam se relacionar. E amores são amores. E quantos filmes bonitos a gente assiste voltado a um casal, um relacionamento de namorados, e a gente fica apaixonado por aquele filme, mas a gente sabe que aquilo ali são encenações e que a vida muitas vezes não é assim. A gente tem os nossas, como que eu posso dizer, nossos desamores ou desabores na vida. Não podemos viver uma ilusão, precisamos ter os pés no chão para vivermos o amor. O amor é um sentimento que precisa ser alimentado todos os dias, com pequenas palavras, com pequenos gestos, com perdão, com reciprocidade, amabilidade. Quando esse amor é muito cobrado, quando esse amor é taxado de uma forma em que o outro se sente
infeliz, se sente não amado na maneira, do modo que gostaria de ser amado, e aí então há todo um entrave no relacionamento. E esse abrir-se, conhecer-se, deixar-se conhecer, deixar-se abrir, também vai melhorando os sentimentos, vai melhorando a aproximação ou a proximidade. O amor, ele, nesse contexto bíblico em que ele fala, ele nos mostra que é por aí. A gente precisa conhecer e saber a funcionalidade que o amor faz dentro da minha vida, quais os lugares que ele ocupa, o que é que eu estou vivendo para que esse amor seja vivido de uma maneira com suas falhas, sim, com seus desabores, mas com a sua reciprocidade, no perdoar, no amor, no achegar-se, no dizer desculpa, não queria fazer isso, mas aconteceu, perdoe-me. Esse jeitinho feminino e esse jeitinho masculino também deve haver dentro do homem, né? O homem que não perdoa também, a gente tá vendo aí quantas pessoas estão tirando a vida de outra pessoa, dizendo por amor. O amor não mata, o amor não fere, o amor não, como que eu posso dizer, não tira a vida do outro por amor. A vida, ela acrescenta o amor, e quando esse amor é falado na Bíblia, aí depois dessa união desse homem e da mulher, vem os filhos, que são bênçãos, é um projeto de Deus na família. Eu não sou mãe, mas tenho os meus sobrinhos, vejo os sentimentos de cada um deles, das suas mães, a minha mãe que criou a mim, criou tantos filhos e filhas, uma família numerosa minha. Para cada um é entendido, é vivido esse chamamento para o amor. A gente sabe que dentro da família tem, digamos assim, um termo, as ovelhas negras ou a ovelha negra. Ninguém é igual a ninguém. Nós temos 5 dedos. Nenhum desses dedos são do mesmo tamanho, porque se fosse do mesmo tamanho, talvez nós teríamos dificuldade em fazer alguma coisa. Eles têm uma funcionalidade. Esses 5 dedos, o mindinho, anelar, aí melhor não falar porque eu vou esquecer. Eu sei que é o indicador, bom, é melhor deixar. Então, se a gente percebe que os nossos dedos da mão não são iguais, então o amor também muitas vezes não é vivido da mesma maneira, os filhos não são da mesma maneira. Seria bom que se todos fossem iguais, né? Bons, quando iguais, ruins não é bom. Então, quando esses filhos, eles nascem e dão amor, alegria, felicidade para os pais, é o selo do amor de Jesus, quando ele celebra o matrimônio, a união do casal, né? E depois de um tempo de vida juntos, e aí vem os filhos, e são bênçãos. É o amor, e esse amor precisa ser vivido em todas as suas dimensões. Eu vou ler aqui, ó. Amor é uma emoção ou sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa ou a uma coisa. O uso do vocábulo, contudo, lhe empresta outros tantos significados, quer comuns, quer conforme a ótica de apreciação, tal como as religiões, na filosofia e nas ciências humanas. Aí está a definição, né? Então, de que o amor é tudo isso. É uma emoção ou um sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa ou a uma coisa. Então, aqui ele já define o amor como um sentimento homem e mulher, mas um sentimento de outra coisa, digamos. Um sentimento, porque é esse sentimento de amor que Deus quer para conosco. Deus quer que nós amemos
na sua totalidade, amar a pessoa, amar o mundo, amar aquele local que você vive, aquilo que você faz, tudo ter o amor, porque o amor contribui para que o nosso mundo fique melhor. A gente tá vendo aí que o nosso mundo tá cada vez mais difícil, a gente compactuar com essa maldade, com essa violência, com essa descrença com que muitas pessoas vivem, acreditando que o oba-oba, o deixa que eu me viro sozinho, eu não tenho Deus, eu não acredito nesse Deus, eu não acredito em nada, nem em ninguém, eu sou um ateu. Esse não é amor, isso não é amor, isso é querer se enganar. Eu não vivo sem Deus, eu não posso viver agindo dentro da maldade, eu preciso ter um sentimento que viva essa totalidade desse amor. E esse amor, quando ele é gerado dentro da gente, a gente se torna até mais bonita, a gente se torna até mais agradável, porque vivendo o sentimento do amor, não é possível que o ódio, a violência, os desamores, as descrenças vivam dentro de nós. Então, o amor é essa forma gostosa de sentir o outro, de deixar-se conhecer para poder amar. E o casal, quando ele respeita esses lados, esses modos de viver, nós não somos iguais, como eu relacionei os dedos da mão, nós não somos iguais, eu não sou igual ao meu marido não é igual a mim. Então, em certas ocasiões, a gente tem atritos, não vivemos um matrimônio só de festa, alegria, temos as dores, temos as cruzes, temos as dificuldades, mas o amor supera tudo isso quando é verdadeiro. Então, esse deixar-se levar pelo amor, porque quando o coração da gente vive o amor, a gente é diferente, a gente sente, pelo menos nessa perspectiva do amor, a gente quer subir degraus. E esses degraus em que nós subimos, nós precisamos ir melhorando. Esse amor também ele é formulado de uma forma hoje que eu penso assim, né? O comércio ele vive disso, infelizmente, né? Ou felizmente para o comerciante. Então esse 12 de junho nada mais é do que uma data comemorativa, falando assim meio que comercialmente. Mas nós que vivemos o amor, sentimos o amor, esse amor pra gente não é sair daqui hoje correndo e lá comprar um presente pra minha esposa, ou pro meu marido, ou pra minha namorada, fazer declarações em público, desejar, fazer... hoje tá como se fosse um acontecimento inédito, assim, em estádios de futebol, o homem vai lá, faz uma declaração de amor, todo mundo vê, todo mundo celebra, todo mundo fica feliz. E daqui a um pouco de tempo, a separação, daqui a pouco de tempo a briga, a violência, o espancamento e até levando à morte. Não são os casais lá, né? Porque a gente reza para que esses casais firmam sim seu compromisso e vão levando até o fim esse sentimento de amor, esse respeito, essa abertura que a gente tem para com o outro precisa de ser vivido numa dimensão de que eu posso ir até onde eu respeite o próximo, no caso o marido, namorado, a namorada, a esposa, os filhos, os avós. Esse respeito, ele quando vivido, quando sentido, ele é visto de um outro contexto. E esse contexto do amor, ele gera vidas, gera coisas boas, não pode gerar coisas ruins. Eu daqui a pouco já termino a minha live, que eu pretendia ser bem rapidinho, eu não lembro nunca o horário que eu comecei, mas era umas 10 e pouco, e eu acho que já devo estar entre 30 e 40 minutos, um pouco mais, um pouco menos. Maria Alves, me perdoe, eu só quis passar hoje mesmo para falar sobre o amor, porque o amor é uma coisa linda de se viver e que nós precisamos amar sempre. E esse amor que está no meu, está no teu coração, Maria, seja um amor vivido em
na sua totalidade. Você para com seus filhos, aquelas filhas lindas, netas, ou filho que você tem. Então todos esses sentimentos que você traz e nutre dentro do seu coração sejam sentimentos que geram vidas, alegria, reciprocidade e amabilidade. E eu também aqui no meu lar, eu procuro viver com o meu marido, Luiz, esse sentimento de amizade, de amor, de partilha, de compreensão, somos pessoas de gênios diferentes, mas quando a gente, no caminhar, a gente vai percebendo que algumas fagulhas, algumas arestas precisam ser tiradas, lapidadas, aí então esse relacionamento vai crescendo, vai subindo degraus. Então, se eu continuo sempre a mesma pessoa, eu posso estar arruinando o meu casamento, arruinando a minha relação amorosa, porque o perdão, ele tem que ser trabalhado dentro de nós e dado a todo momento. Quando eu perdoo, parece uma coisa assim, a gente se sente mais aliviado, mais feliz. E aí quando tem aquelas briguinhas, depois a gente faz as pazes, a gente se sente assim, nossa, que bom que você me perdoou, que bom que você entendeu o meu ponto de vista. E olha que marido e mulher tem vários contextos a ser vividos, a economia, o cuidado do lar, os filhos, a alimentação, contas bancárias, pagamentos disso e daquilo. E se não houver um entendimento dentro dessas duas pessoas ou mais pessoas, então as coisas tendem a descambar para um lado em que depois fica muito difícil consertar. E aí por isso vem a separação. E a gente vê e assiste pela televisão quantas coisas ruins marido e mulher, namorados estão vivendo a ponto de tirar a vida um do outro. Ontem eu estava assistindo a IPTV e a IPTV ela está sempre nos informando e aí fala dos feminicídios, fala da violência de homens tirando vida de mulher, espancamento. Quantos espancamentos essas mulheres, acredito até que homens também são, tem mulher valente, tem mulher muito brava, tem mulher assim que só Jesus na causa. Mas os homens estão muito agressivos, é preciso que revejam onde é que eles estão querendo chegar. Quando eu digo homens, são os homens extraviados, homens que amam, que querem como objeto aquela pessoa, custe o que custar. Isso não é amor. O amor é uma docilidade, o amor é um sentimento que eu expresso no meu olhar, na minha fala, no meu agir. Cada vez mais eu me tornar sensível a esse sentimento, a ponto de respeitar o sentimento da outra, de ver que até ali ela pode chegar e depois ela não pode ir mais. Então o amor é muito dócil. Precisamos ser dóceis também para receber esse amor, esse sentimento, essa coisa que nos eleva. O amor é tão lindo que precisamos vivê-lo na sua totalidade. Eu já estou terminando, eu vou só dizer assim, vivamos o amor, sejamos o amor e sejamos melhores hoje do que ontem. Hoje, 12 de junho, dia dos namorados, viva o seu dia com amor, com alegria. O melhor de tudo isso é você não ter que sair ao shopping correndo, comprar um buquê de flores, um presente caríssimo, mas você dar um abraço e dizer, eu te amo. Isso é bonito, isso é bom. Vale muito mais do que um presente. Vale muito mais do que levar para um local, almoçar junto ou ficar junto e depois chegar em casa e amaldiçoar a mulher ou o homem com palavras rudes, com palavras que ferem. Viva o amor na sua simplicidade. Viva o amor junto, distante, mas o amor que agrega valores,
amor que desperta coisas boas, amor vivido na sua totalidade. É isso, feliz Dia dos Namorados, Deus abençoe, com muita alegria. Maria Alves, obrigada por estar aqui, viu, querida? Felicidade para você no seu lar. E que suas filhas vivam o amor, sejam o amor, respeitando, amando os maridos, namorados. É isso. Vou revoar, paz e bem, abraços fraternos, ficamos todos com Jesus e Maria. Deixa eu me levantar aqui para poder desligar o meu celular e poder dizer tchau. Feliz 12 de junho, Dia dos Namorados. Curta seu amor com muita alegria no coração. Respeitando, amando, querendo bem. Simplesmente.